Hoje, como social media, e olha que eu tenho 7 anos de profissão, eu não começaria estudando ferramentas. O que eu mais vejo são vários profissionais de social media ou pessoas querendo começar na produção de social media estudando ferramentas como ChatGPT, como Cloud Code, como Canva. E no final, você domina a ferramenta, mas você não tem cliente. Adiantou o quê? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente tudo que você precisa estudar para começar a trabalhar como social media e realmente fechar os seus primeiros contratos. E para que você não perca tempo aí só estudando ferramentas que não vão te ajudar exatamente no que você precisa, que é realmente dominar a estratégia, prospectar cliente e atender esse cliente. Então já salva esse vídeo e se inscreve no canal, que praticamente ele é um mapa para você iniciar nessa carreira. E antes de qualquer coisa, já que você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu trabalho como social media, cara, desde o ano de 2018 para 2019. Isso até mesmo antes de me formar em publicidade e propaganda. Hoje em dia eu sou publicitária, tenho uma agência de marketing, trabalho com uma equipe, então assim, se tem uma coisa que eu tenho é propriedade para te falar exatamente que você não pode perder tempo e que você realmente tem que estudar. E nisso tudo, em bagagens de repertório, eu aprendi algumas coisas sobre a profissão de social media. A primeira delas é que social media não é só você saber mexer no Canva e fazer um post bonitinho. Um ponto que eu não vejo muita gente falando é que para você criar conteúdo, você tem que entender de pessoas, você tem que entender de comportamento. Principalmente para você que quer gerar resultado, fechar contrato e manter esse contrato durante muito tempo. Então existem 4 pilares que, na minha opinião, definem uma boa social media de verdade. Que no meu ponto de vista, a primeira coisa que você precisa entender é de psicologia e comportamento humano. Até porque quando a gente fala de redes sociais, a gente não tá falando com algoritmo, a gente tá falando com pessoas. Todos os dias, na hora que a gente cria um conteúdo, é uma pessoa que vai consumir aquele conteúdo. Não é o algoritmo que vai consumir. Então eu preciso entender o comportamento dela. E aqui eu começo a pensar em algumas análises. Por que essa pessoa ela assistiria o meu conteúdo? Por que ela salvaria o meu conteúdo? Por que pra ela valeria a pena parar pra consumir o meu conteúdo? O que ela gosta de ver? O que ela deseja? Que tipos de filmes e séries ela mais gosta? Do que ela tem medo? O que ela tem medo de perder? O que trava ela? Como é que ela toma decisões de compra? O que motiva ela a comprar alguma coisa? E o que ela tá buscando quando ela abre uma rede social? E é aqui que entra o que a gente chama de neuromarketing, que basicamente é a gente entender como é que o nosso cérebro responde a alguns estímulos de conteúdo. Então, estudar de psicologia, comportamento humano e neuromarketing vai te ajudar principalmente na sua escrita. O teu conteúdo ele começa a ganhar outro ar, sabe? Você começa a criar conteúdo muito mais assertivo, porque você realmente consegue dialogar com aquela pessoa. Segunda coisa que pra mim é muito importante pra você que tá começando como social media, dominar e estudar e ler pra caramba, é redação e copywriting. Que basicamente não é só você saber escrever um texto bonito, mas você saber usar gatilhos certos pra você despertar sentimentos, pra você despertar emoções, pra você fazer uma pessoa chorar, sorrir, ficar com raiva, pra você gerar um contraste de sentimentos, pra você às vezes chocar alguém. Então vai muito além de você só saber fazer uma redação. É você realmente fazer uma pessoa tomar alguma ação e sentir alguma coisa por meio da escrita, por meio do conteúdo, por meio também de alguns gatilhos mentais e visuais. E pra te ajudar com isso, você precisa aumentar o seu repertório. E pra gente aumentar o nosso repertório, você pode fazer isso de diversas formas. Não só consumindo conteúdo de social media, tá? Então eu recomendo muito que você leia. Leia sobre coisas distintas, diferentes, não necessariamente só sobre marketing. Ler muito vai te ajudar. Escrever diariamente também vai te ajudar. Então, às vezes, escolhe um tema que você quer criar conteúdo e começa a escrever o que você pensa sobre ele como uma espécie de diário, ou usa o bloco de notas para isso. Isso vai te ajudar a melhorar a sua escrita. A questão de ler também vai te ajudar a descobrir palavras novas. Outra coisa, se cria repertório vivendo. Não adianta você só ficar na sua casa, isolada, querendo estudar, porque você precisa ir pro mundo. É através dessas relações com as pessoas que você vai construindo repertório. Então, viver também faz parte da construção de repertório. Muita coisa que eu crio conteúdo vem de filmes que eu assisto, vem de momentos que eu vou a restaurantes, eu converso com outras pessoas. Então, isso também expande o teu repertório. E com o tempo também, estudando esses assuntos, começando a estudar mais sobre copyright, você vai começar a encontrar padrões de ganchos específicos que chamam a atenção, padrões de escritas, padrões de comportamentos, padrões de CTAs, padrões de estruturas narrativas, padrões de storytelling. Como social media,
você precisa escrever muito bem. Porque vamos combinar, né? Não adianta nada eu escrever um conteúdo que não vai chamar atenção, que ninguém vai ler, que todo mundo vai pular. Então a escrita é o básico e é o mínimo que uma social media realmente precisa dominar. Terceiro ponto pra mim, né? O terceiro pilar que é importante uma social media estudar e dominar pra trabalhar dentro da área é estratégia. Só que quando a gente fala de estratégia, cara, não é só criar conteúdo. Estratégia não é só criar conteúdo. Porque tudo tem um quê e um porquê. Então, por que eu vou fazer um outdoor? Por que eu vou fazer uma propaganda na TV? Por que eu vou fazer alguma coisa na rádio? Por que eu vou gravar pra internet? Então, tudo tem um porquê e o quê das coisas. E quando a gente fala de estratégia, a gente tem que pensar de modo 360. Estratégia, na verdade, é um plano de ação. E o conteúdo, ele é parte desse plano de ação. Então, vamos supor que eu quero fazer com que a Havaianas venda mais. Se eu quero que a Havaianas venda mais, vocês concordam comigo que eu preciso criar um produto, eu preciso pensar nos mecanismos de vender esse produto, eu preciso pensar em como é que eu vou divulgar esse produto. Então, se eu vou usar digitais influencers, se eu vou fazer propaganda na TV, se na TV eu vou usar de pessoas famosas ou não. Se eu vou, por exemplo, fazer os GC, né, que são criadores de conteúdo, que criam conteúdo pra marca. Se eu vou, por exemplo, fazer um anúncio publicitário no YouTube, se eu vou criar conteúdo. Então, tudo isso são estratégias. Então, isso aqui que você precisa dominar. Não é só saber escrever conteúdo, não é só criar conteúdo. Você precisa pensar estrategicamente no porquê das coisas. E aí, depois disso tudo, que eu vou começar a estudar sobre ferramentas e aprender a mexer nelas. Até porque elas vão fazer parte da minha rotina para otimizar o meu trabalho, para melhorar a minha entrega, para melhorar a minha qualidade. Então, depois que eu estudo e entendo a lógica, porque você tem que usar o seu cérebro, aí sim você vai olhar para ferramentas como Canva para você aprender a mexer. Mas você concorda comigo que se você não dominar a escrita, o que você vai colocar no carrossel? Entende? Se você não dominar de gatilhos, como é que você vai fazer uma edição, ela virar uma coisa que chama atenção? Então, as ferramentas, elas são importantes, mas elas não são tudo dentro da profissão de social media. Até porque, gente, ferramenta é uma coisa que vai sempre surgir uma coisa nova. Sempre vai ter uma mudança nas ferramentas, mas uma coisa nunca vai mudar, que são as pessoas, o comportamento delas, por que elas compram, o que elas gostam, do que elas têm medo. Isso não vai mudar. As pessoas, por mais que elas mudem, existe um padrão de comportamento. Então é uma coisa que a gente sempre tem que estar estudando, que são pessoas. E talvez você esteja se perguntando, beleza, entendi tudo que eu tenho pra estudar, mas me surgiu uma dúvida. Pra ser social media, eu preciso de uma faculdade? Eu preciso fazer faculdade? E a resposta é depende. Se você, por exemplo, se vê dentro do mundo corporativo, quer trabalhar com marcas como Coca-Cola, como Havaianas, como Cacau Show ou marcas internacionais, seguir esse caminho, você vai precisar de uma faculdade. Porque grandes empresas vão exigir um diploma. Agora, se você é uma pessoa que quer trabalhar em agências pequenas ou quer ser autônomo, quer montar a sua própria empresa, não necessariamente você vai precisar de faculdade. Mas isso não tira o peso de que você tem que estudar. E aí você tem dois caminhos para isso. Você pode seguir o caminho autodidata, onde você mesmo estuda e tenta aprender do seu modo, onde você aplica, onde você erra e, querendo ou não, você leva muito mais tempo para dar certo. Ou o segundo caminho, que é um caminho guiado, onde você escolhe um mentor e segue o método passo a passo já validado. Então a sua curva de aprendizado é maior. Você tá em um ambiente com pessoas que vivem da mesma coisa que você, então você aprende com os erros delas. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui embaixo algumas indicações de cursos rápidos e também de formações em social media, inclusive certificadas pelo MEC, que vão te garantir carteirinha de estudante, diploma válido nacionalmente, inclusive para essas empresas e possibilidades de estágio. E se esse vídeo te ajudou, não se esquece de se inscrever no nosso canal, que toda semana a gente libera um vídeo aqui sobre a profissão de social media, sobre marketing, sobre estratégia, criação de conteúdo e por aí vai, sem romantizar essa profissão. Então, eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.